Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde, os ouvintes que estão nos acompanhando aqui em Teresópolis em 1580 AM e também pelo nosso site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando mais uma vez que não deve colocar nenhum acento agudo no A de rádio e nem o tio e nem o cedilha de geração. Então, hoje eu trouxe um tema que eu acho que vai ser interessante você poder acompanhar, que é a questão da solidão. Medo de ficar na própria presença ou medo de perder a presença do outro. Pois é, a solidão que muitas vezes faz com que algumas pessoas fiquem extremamente temerosas em relação a ter que lidar com essa situação, o ter que ficar sozinho ou sozinha. E por conta disso, algumas pessoas acabam utilizando certos artifícios para justamente não ter que encarar essa condição de ter que estar na própria companhia. Afinal de contas, estar na própria companhia é justamente estar com os seus próprios pensamentos. E algumas pessoas têm uma certa dificuldade de ter que lidar com os próprios pensamentos. Mas a questão aí é, qual o motivo de algumas pessoas temerem tanto a solidão? Por que a solidão assusta algumas pessoas? Será que é justamente pela questão de ter que estar em contato consigo mesmo? Será que é pela questão de não ter alguém ao seu lado justamente para poder amenizar essa situação? Os motivos talvez sejam os mais diversos. Afinal de contas, cada pessoa faz a sua escolha. E o que a gente vai poder ver hoje aqui, ou melhor, ouvir hoje aqui, é justamente a questão de podermos refletir o motivo, o seu motivo ou o motivo de alguém que você conheça em relação a essa questão da solidão. E será que a própria presença é uma ameaça? Será que você, estando com você mesmo, é uma coisa que te assusta? Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, na questão contemporânea, hoje nós temos tantas ferramentas maravilhosas aí que acabam servindo de um certo atrativo para que as pessoas não tenham essa sensação de ter que ficar sozinhas. Então hoje a internet, né, o Facebook, o WhatsApp, acabam facilitando ou favorecendo que a pessoa tenha uma ideia de que ela não está totalmente isolada. Mas esse isolamento que eu estou me referindo aqui, ele já começa desde o momento que a pessoa já nasce. A pessoa nasce sozinha e invariavelmente ela vai morrer sozinha. É claro que o que eu estou falando aqui não é no sentido literal. As pessoas podem até estar em volta de outras pessoas, mas mesmo assim elas ainda vão estar sozinhas. Isso a gente vai ver aqui ao longo do programa, pelo menos uma ideia que eu vou colocar para você poder pensar e ver se tem algum sentido para você. Então essa presença, que é uma ameaça, ela já começa até no próprio nascimento. É claro que naquele momento o ser humano ainda não tem consciência de si mesmo, ou seja, ele não sabe que é um eu, ele não sabe que ele tem um desejo próprio, uma vontade própria. É um momento que o bebê ainda está muito dependente da mãe e, de uma certa maneira, tem uma ligação muito forte com a questão externa. O mundo e ele é praticamente uma coisa só. Então não há ainda uma diferenciação. Ele não sabe ainda quem ele é, então ele não pode se diferenciar. E isso, ao longo do tempo,
vai fazendo com que a pessoa gradativamente, né, com as suas questões cognitivas sendo aperfeiçoadas, o ser humano se desenvolvendo, né, a questão do cérebro, então ele vai começando a tomar mais consciência de si mesmo, ele começa a perceber que ele tem um corpo onde ele pode se reconhecer, né, a questão da... Quem tem criança em casa, quem tem bebê em casa até sabe que ele fica se olhando e talvez ali tentando entender. E esse entendimento vai fazendo com que ele vá construindo gradativamente a sua imagem, ou a sua autoimagem. E aí, dentro desse processo, ele vai interagindo com as pessoas, ele vai reconhecendo que ele é diferente de outras pessoas, que ele tem vontade própria, que ele tem uma maneira particular de pensar, mas mesmo assim, ele está em relação com outras pessoas. E no primeiro caso aí, é com a família, né, os preceptores, né, os pais que vão passar as primeiras informações, a educação, os limites. E dentro dessa ciranda toda, ele vai gradativamente entendendo que mesmo estando com outras pessoas, mesmo ele estando numa relação com outras pessoas, ele tem uma maneira individual de ver o mundo. E isso vai fazendo com que ele possa perceber, mesmo que ainda não tão claramente, que esse pensar particular, essa maneira própria dele ver o mundo, é algo que é dele. E nesse momento, mesmo que ele ainda não possa, ou mesmo que ainda ele não queira refletir a respeito, ele está sozinho. Então, quando eu falo aqui da questão de que a própria presença pode ser uma ameaça, eu digo no sentido de a pessoa estar se relacionando com os próprios pensamentos. E eu já ouvi muitas pessoas, ou algumas pessoas, falarem que é a pior coisa que tem, a pessoa ter que conviver com os próprios pensamentos. E aí é uma coisa que a pessoa até que vai ter que repensar, porque se essa pessoa tem uma certa dificuldade de conviver consigo mesma, imagina ela tendo que conviver com outras pessoas. Fica um pouco complicado. Se você não consegue se aceitar da forma como você está no momento, como é que você acha que uma outra pessoa vai te aceitar? Vai ficar um pouco complicado isso, você não concorda, não? Não sei. Mas assim, então, essa questão da própria presença, ela traz aí esse incômodo no sentido de que a pessoa vai ter que entrar em contato com a maneira como ela reflete. E isso muitas vezes passa desapercebido, ou até posso arriscar dizer que muitas vezes passa desapercebido justamente por essas maravilhas tecnológicas que nós temos à nossa disposição. Ou seja, televisão, rádio, internet, WhatsApp e por aí vai. Todas essas ferramentas maravilhosas que nós temos aí, principalmente hoje a internet, fazem com que a pessoa não entre em contato com ela mesma. E aí a pessoa não entrando em contato com ela mesma, ela não consegue perceber de fato quem ela é. Quando eu digo no sentido de quem ela é, não de que ela seja pronta, longe disso. Eu digo no sentido de como é que ela está, como é que ela pensa, o que ela pensa em relação à própria vida, em relação às suas relações, em relação ao mundo. É aquela famosa pergunta filosófica: o que eu estou fazendo aqui? E por conta desse arsenal, vamos dizer assim, de maravilhas tecnológicas, a pessoa acaba deixando de se perceber. É aquele momento do silêncio que muitas vezes incomoda as pessoas. Então muitas vezes a pessoa incomodada com o próprio silêncio vai lá e liga o rádio, vai lá e liga a televisão, vai lá e liga o computador, vai lá e acessa o WhatsApp, vai lá e acessa o celular. E aí a pessoa não tem chance de se acessar, o que aí pode se tornar um grande problema, porque a pessoa ela não consegue perceber a forma como ela está se colocando no mundo. É tanta informação, é tanto estímulo externo,
que ela não consegue se perceber. Daí talvez a dificuldade de muitas pessoas em poderem apurar ou aprimorar essa percepção. A pessoa até vai falar assim, ah, mas o psicólogo ele sabe muito mais do que eu. Não sei não. Eu acho que a própria pessoa ela tem condição, pelo menos eu acredito nisso, de poder se perceber muito bem. A questão é ela se propor a fazer isso. Ah, mas é muito difícil? Pode até ser, mas não é impossível. Para isso ter que começar, a pessoa tem que fazer. Ela tem que iniciar esse processo. Eu não estou falando que vai ser fácil, que vai ser tranquilo. Pode não ser. Mas também a pessoa ela tem que se engajar nesse projeto, nessa proposta. Se ela pensa de fato em ter que fazer uma melhora. Se ela pensa de fato não ter que fazer melhora alguma, ela continua na mesma posição. É uma escolha, nem certo e nem errado. É uma escolha. Eu, como sempre gosto de frisar aqui, o ser humano ele sempre tem que escolher. Só que ele tem que lembrar que ele é responsável por essas escolhas. Seja para o bem, seja para o mal. Ele vai ter que arcar com aquilo que ele escolhe. Não é simplesmente uma escolha entre A e B. É uma escolha que partiu da sua própria consciência. Se partiu da sua própria consciência, se partiu do seu ato de pensar, ele é responsável. Então essa questão de não querer entrar em contato consigo pode acarretar ou pode trazer aí algumas complicações no sentido da pessoa conseguir se perceber melhor. Você imagina, né? Não sei se você já fez isso, ficar em casa e desligar tudo que você tem. Ficar apenas com você. Não é uma coisa muito fácil, não. Tem pessoas que ficam extremamente incomodadas, porque talvez essa pessoa já esteja tão acostumada, né? Aquela coisa que já vai do hábito. A pessoa nem pensa o motivo de estar fazendo aquilo. Ela já faz no automático. Ela chega em casa, liga a televisão. Chega em casa, liga o rádio. Chega em casa, vai para a internet. Torna-se uma coisa por impulso. E muitas vezes essas coisas por impulsos, a pessoa deixa de se perceber ou deixa de perceber o motivo de estar fazendo aquilo. Eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa não possa ligar a televisão, rádio, internet ou celular. Não estou falando isso. Eu estou dizendo no sentido de que seria interessante a pessoa perceber o motivo dela ter que fazer isso. Algumas pessoas gostam de preencher a sua cabeça. Gostam de preencher para não ficar esse famoso vazio, que na realidade a gente pode colocar como incômodo. Afinal de contas, você vai ter que lidar com o que você está pensando naquela hora. E muitas vezes, ou em algumas vezes, os pensamentos não são tão agradáveis. E aí o que fazer? Liga uma televisão, liga um rádio, ou vai para o computador. Talvez seja uma forma de tentar burlar esse contato. Mas eu não sei até que ponto se burlar esse contato é bom, porque na realidade a pessoa está burlando a si mesma, ela não está burlando uma outra coisa. Ela está burlando as próprias ideias, as próprias emoções, os próprios sentimentos. E isso, ao meu ver, não é bom. Ela está perdendo uma chance de poder se conhecer um pouco melhor. Ah, mas e se aí eu perceber que eu sou muito chata, muito negativa? Perceber que está muito chata ou está muito negativa, ou negativo que seja, não quer dizer que a pessoa seja assim. Ela pode estar se dando conta que ela faz essa escolha, mas isso não quer dizer que ela vai continuar assim. Isso vai depender da postura, isso vai depender da maneira como a pessoa vai ter que encarar isso. E aí nós vamos entrar no outro aspecto, que é a presença do outro. Esse outro que muitas vezes vem, né, o outra, que vem sentado num cavalo branco, todo bonitão, e vai salvar a pessoa. Estou colocando exemplo aqui, no caso ele vai salvar a donzela. Eu não sei até que ponto ele vai salvar ou se ele vai trazer um pouco mais de complicação. Mas mesmo assim, esse outro acaba aparecendo aí para tentar aplacar esse vazio, essa solidão, esse incômodo de ter que conviver consigo. E muitas vezes, essa pessoa que na realidade, na ideia da outra pessoa, seria o grande salvador ou a grande salvadora, acaba não sendo. Conheço muitos casos, inclusive já tive algumas, principalmente mulheres, já tive algumas clientes que muitas vezes ficavam em relações onde na realidade sofriam muito, apanhavam,
recebiam ofensas, mas ficavam na relação. E a alegação era: eu não consigo ficar sozinha. Ou seja, a pessoa acaba fazendo uma escolha de não querer ficar consigo, mas paga o preço do sofrimento. Eu fico com ele, ou fico com ela, que seja, e posso apanhar, posso ser xingada, posso ser xingado, mas pelo menos eu não estou sozinho. Olha que legal. Quer dizer, legal para quem, né? Particularmente, às vezes eu não consigo... claro que cada um tem os seus motivos e eu não vou nem poder falar aqui, porque isso é antiético, no sentido de que cada pessoa tem a sua forma, e claro, essa pessoa que eu estou me referindo aqui, ela tinha o seu motivo e depois ela entendeu isso, e ainda bem que ela escolheu fazer uma mudança. Mas até entender esse processo é um pouco complicado, porque torna-se um hábito. A pessoa ela acha que a vida é assim mesmo. Ah, não, eu já apanho há 20 anos, há 30 anos, é assim. Não é assim, aí é que está o problema. Aí é que está a questão. A pessoa precisa perceber o motivo, o que a leva a ter que abdicar de si mesma em prol de não ficar sozinha. E, pior, ter que sofrer. Seria um preço muito alto, é um preço muito alto a ter que se pagar. Entender o motivo dessa dificuldade de ter que ficar sozinho a ponto de escolher se sujeitar a ficar nessa posição. Porque é uma escolha. A pessoa aí, no caso, ela não está sendo vítima, ela está sendo vítima dela mesma, porque é ela que está fazendo a escolha. É aquela história, né? Então a pessoa acaba ficando com qualquer pessoa para justamente não ter que suportar a si mesma, porque ela acredita que não dá conta. Ela acredita que não consegue viver a vida, não consegue resolver suas questões se não tiver uma pessoa do lado. E isso é responsabilidade. A pessoa que está ali do lado, ela não tem essa responsabilidade. De repente, para ela, é até legal. Pô, beleza, eu vou resolver tudo aqui para a pessoa, vou fazer tudo, vou fazer da minha forma. E a outra pessoa fica nessa expectativa de poder ser... colocada no colo ou protegida, mas uma proteção que acaba virando aí um paradoxo, algo contrário, proteção que desprotege. Ou seja, tem alguém, mas esse alguém, no caso, é uma pessoa que não faz bem. Imagina uma pessoa que está com uma outra, a pessoa vai e espanca a outra. Isso é carinho? Isso é amor? Não. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Então isso é algo para ser pensado, essa escolha dessa sujeição, escolher me colocar na mão do outro. Volto a falar, o outro não tem responsabilidade. A responsabilidade é da pessoa que se coloca nessa posição. Então ela teria que pensar o motivo dessa escolha. Os motivos podem ser mais variados: o medo de ficar sozinha, a pessoa se acha incapaz. Ela pode se achar que não tem condição de resolver suas coisas, então ela precisa de um amparo, ela precisa de alguém que dê garantias. Os motivos são variados, o ser humano não é igual. Ele tem uma maneira própria de ver o mundo. Então, não existe um padrão, um parâmetro que vai dizer assim: todas as mulheres ou todos os homens que se sujeitam apresentam isso como algo em comum. Podem apresentar características ou algumas características, mas cada um tem a sua maneira. E é essa maneira que a pessoa tem que descobrir para quê? Para justamente fazer alguma coisa com isso. Para ela, se quiser, mudar. Porque às vezes também ela pode até descobrir, compreender os motivos e não querer mudar, ela continua na mesma posição. Mas ela tem que lembrar que é uma escolha dela ou dele, e tem que se responsabilizar por isso. E aí entra essa questão da pessoa ter que encarar a si mesma, ter que conviver consigo como se fosse um grande problema, mas não é não. Conviver com você é muito bom. É aí que você vai poder se compreender, vai poder ver os seus pontos mais vulneráveis, vai poder ver os seus lados fracos, os seus lados fortes também. E a partir daí você tem a grande chance de poder melhorar se quiser.
Eu sempre falo se quiser, porque na realidade é a escolha da pessoa, eu não posso escolher pela pessoa. Eu, na posição de psicoterapeuta, não posso escolher pelo meu cliente. É ele que tem que escolher por si mesmo, porque se eu escolher por ele, eu vou estar transformando ele num ser humano de segunda mão. Você já ouviu falar do ser humano de segunda mão? Ser humano de segunda mão é aquele cara ou aquela pessoa que nunca se coloca. Ele sempre espera a colocação do outro para poder seguir aquela colocação, porque ele acha que a colocação dele é sempre ruim, não é boa, não é melhor do que a do outro. Então, quando ele se sente muito inferior, ou ele se coloca nessa posição de inferior, então ele espera que o outro fale, e aí dependendo do que o outro falar, ele provavelmente vai até falar assim, eu penso igual a você, eu sigo a sua ideia. Na realidade, ele não está seguindo a ideia do outro, ele está com medo de se colocar, porque talvez ele ache que a ideia dele é muito pior do que a do outro, e muitas vezes não é não. É a ideia da pessoa, é o posicionamento da pessoa. Isso tem que ser valorizado, não é questão de ser melhor ou pior, de ser superior ou inferior, mas é a própria ideia. E que essa ideia pode ser alterada ao longo do tempo. Vai depender de quem? Do tempo? Não, da pessoa. Eu costumo muito falar isso, o tempo não muda nada. Quem muda é a pessoa dentro do tempo. O tempo não escolhe, o tempo não sente, o tempo não fica feliz, não fica alegre, não fica angustiado, não fica nervoso. Quem fica, tudo isso que eu acabei de falar aqui, é o ser humano. Então é o ser humano dentro de um tempo que vai poder fazer ou não uma mudança. E aí qual é a saída? Ou será que tem saída? Não sei. Vai depender aí de cada um. A questão aí, no meu ver, é a pessoa procurar entender que ela está sozinha. Eu não estou dizendo isolada. Até porque a solidão, ela não é uma patologia, não é uma questão, não é uma doença, onde a solidão seria uma nosologia, onde estaria lá nos livros de psiquiatria dizendo que a pessoa que tem solidão ela está com algum problema X, Y, Z. Não é o caso. A solidão faz parte, é uma condição humana. Da mesma maneira que tem dias que você está mais feliz, ou mais triste, ou um pouco chateado, ou um pouco eufórico, pode ser que esteja, em alguns momentos, que você esteja se sentindo um pouco mais solitário ou solitária. E isso não quer dizer que a pessoa está doente, que a pessoa está enferma. Não é. Na realidade, é um sentimento que cada um de nós, invariavelmente, em algum momento da vida, vai ter que vivenciar. E é um momento que, para muitos, é assustador. Porque é um momento que a pessoa está entrando em contato com ela. É um momento que a pessoa não tem ninguém para dar uma certa segurança. Aí eu já estou até falando já do outro. É um momento que ela tem de poder se repensar. E quando eu falo se repensar, não é no sentido de a pessoa poder constatar que de repente, eu deixei de fazer um monte de coisas na minha vida, eu abdiquei de um monte de coisa, todas as coisas que eu fiz na minha vida foram erradas. Não é nesse sentido. Até porque isso tudo não vai fazer com que a pessoa mude. Essas colocações ou essas ideias não vão fazer com que ela mude. O que vai fazer com que ela mude é repensar o que talvez ela já tenha vivenciado, mas sempre olhando para cá que eu estou dizendo aqui e agora. Porque lá para trás não tem como alterar, mas você tem como alterar aqui. Então que talvez a pessoa possa repensar esse passado, mas no sentido de trazê-lo para o momento presente e fazendo um link, ou seja, uma junção com o que de fato ela pode fazer agora. E não lá para trás e muito menos lá para frente, porque ainda vai acontecer. Mas esse ainda vai acontecer, esse porvir, vai partir a partir do momento presente. É aquela história, um dia a pessoa tem uma bela ideia de fazer alguma coisa, um curso, sei lá, alguma coisa possível no ser humano. Esse algo possível não existe ainda. Ele existe numa ideia. Eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero, quero fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é algo que ainda não existe. É uma abertura, é uma possibilidade. Ou seja, pode acontecer ou não.
Para isso ter que acontecer, a pessoa vai ter que começar a fazer alguma coisa para que de fato isso comece a ganhar uma forma. Ou seja, exemplo, eu quero fazer uma faculdade, a pessoa já terminou lá o 2º grau e tudo e ela vai ter que fazer uma prova. Mas é muito difícil. Até pode ser, mas aí a pessoa vai ter que escolher, ou ela vai ter que estudar muito para, né, prestar o vestibular e ver se passa. Então, se ela não fizer alguma coisa, ou seja, se ela não for atrás, se ela não estudar, se ela não estabelecer isso como um projeto de vida e, de fato, correr atrás e fazer alguma coisa, aquela ideia de que um dia eu quero fazer faculdade não vai acontecer. Então, para que as coisas possam acontecer, a pessoa tem que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, ele está aqui, na sua frente. Ele não está lá atrás e não está lá na frente. O lá na frente, como eu estou falando, como eu estou dizendo, é uma abertura que pode servir de um estímulo. Ou seja, o que muitas vezes conduz o ser humano a ter que fazer as coisas são justamente as coisas que não estão prontas ainda. Por elas não estarem prontas, o ser humano consegue percebê-las e aí sim ele vai fazer uma escolha. Eu vou fazer ou não vou fazer. Não é o acaso. Não é um destino. Às vezes as pessoas comentam essa questão do destino. Porque era o destino da pessoa. Mas assim, será que você sabe exatamente agora qual é o seu destino? Provavelmente não, assim como eu não sei o meu. As pessoas muitas vezes comentam a questão do destino quando já acontece a situação. Eu sabia que era o destino do Daniel, mas já aconteceu o fato. Ou seja, eu estou me pautando em algo que já aconteceu. Fica um pouco mais fácil você estabelecer que o destino dele era esse. Eu quero ver a pessoa estabelecer o destino em algo que ainda não ocorreu. Fica difícil, né? Aí vai virar uma questão de evidência quase, que também até existe. Mas assim, onde eu estou querendo chegar com isso é no sentido de que essa solidão, que é o tema de hoje, ela não é tão ruim como algumas pessoas acreditam que seja. Pela questão de você ter que estar em contato com você, ter que estar se ouvindo. Em vez de estar ouvindo rádio, em vez de estar ouvindo televisão ou ouvindo outra coisa qualquer, se ouvindo, se escutando. Mas os meus pensamentos são horrorosos. Tudo bem, escute eles assim mesmo. Mas eu vou sofrer. Não vai não. Não vai não. Isso eu garanto. É até bom poder escutá-lo justamente para você poder perceber, né, a maneira como você lida com essas vozes internas. Justamente para você poder entrar em contato com isso e poder refletir a partir disso e, de preferência, fazer alguma coisa a partir dessa reflexão. Porque também não adianta só ficar refletindo. É o que eu costumo dizer para meus clientes. Se você ficar pensando demais, vai fazer mal. Porque o pensamento ele tem que existir, mas tem que existir principalmente a ação. Não adianta nada você só ficar pensando. Você vai se tornar um excelente pensador, mas não vai se tornar uma pessoa de ação. Então, o pensamento sem ação fica uma coisa um pouco desconexa, não tem lógica, pelo menos no meu modo de ver. Para você efetivamente ter que fazer as coisas, você tem que pensá-las e botar em prática. Não adianta você desejar uma coisa e não correr atrás. Não adianta você vislumbrar uma possibilidade na sua própria vida e cruzar os braços. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai ficar com os braços cruzados, esperando que alguma coisa aconteça e transforme a sua vida. E provavelmente isso não vai acontecer. E isso tudo que eu estou falando aqui parte de uma questão de um convívio próprio, com a própria solidão. Essa pessoa que muitas vezes te incomoda, essa pessoa que está aí o tempo inteiro com você e você não tem como escapar. Para onde você vai, ela está indo, né? Parece até um arrastar de corrente. Para onde você vai, ela está indo. Você pode ir para qualquer lugar, ela está lá, ela mesma, dentro de você mesma. Não tem como escapar. A não ser que a pessoa escolha a morte como uma saída, que é uma escolha também. Mas eu acho que seria mais interessante a pessoa poder entender que esse convívio com ela tem que ser um convívio saudável. Saudável, eu estou dizendo no sentido da pessoa poder realmente escutar o que ela tem que escutar dela. Pode ser coisas boas ou ruins, não importa.
mas no sentido dela poder se propor em alguns momentos, eu não estou falando isso o tempo inteiro, né? Até porque precisamos também nos divertir, mas eu acho que primeiro essa diversão tem que partir conosco. Ela tem que começar na gente que eu estou dizendo ser humano. Ou seja, poder se prontificar a estar consigo mesmo, naquele silêncio, né? Podendo se ouvir, podendo escutar o que a pessoa está falando. E não simplesmente colocar uma pessoa do lado para que você também não possa se ouvir, ou então ficar ligando um monte de aparelho para justamente não ter que entrar em contato consigo também. Eu acho que existem momentos que são propícios para isso. Cada um vai escolher, se é que quer escolher assim também. Eu não estou aqui querendo dizer que você tenha que fazer isso. Aqui é uma proposta de você poder repensar ou refletir se de fato vale a pena ou não. Eu acho que cada pessoa sabe aí o que na realidade está querendo escolher para a própria vida. Eu só lembro que cada escolha é responsabilidade da própria pessoa. Cada escolha parte da própria pessoa. Se parte da própria pessoa, parte do próprio pensamento. Logo, seria interessante que a pessoa pudesse entrar em contato consigo mesmo. Não é verdade? Pelo menos eu penso assim. Bom, vamos dar um intervalo e na segunda parte a gente continua batendo esse belo papo sobre a questão da solidão. Tá bom? Então aguarda só um minutinho que a gente já volta já já. Um abraço. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. A Terepão é muito mais que uma padaria e por isso oferece a você todos os dias os melhores produtos com qualidade e preços honestos. Na lanchonete Terepão, o seu lanche do dia a dia fica muito melhor. Temos sanduíches diversos, salgadinhos saindo a toda hora, pão de queijo fresquinho, sucos naturais e funcionais e muito mais. No açougue da Terepão dá gosto comprar. Sempre limpo e bem cuidado, nosso açougue oferece cortes especiais de frango, carnes de primeira e segunda, além de carne moída na hora. No setor de fatiados, tudo para o lanche da família. Na padaria, na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. 1580. Rádio Geração 2000. Estamos de volta. Para quem está ligando a rádio agora, em 1580 AM, aqui em Teresópolis, ou acessando o nosso site www.radiogeração2000.com.br. Eu sou Marlos Córdova, estou aqui com o programa A Luz da Psicologia Existencial e hoje o tema é solidão. Medo de ficar na própria presença ou medo de perder a presença do outro. Bom, então continuando. Então esse momento íntimo da solidão é fundamental justamente para a pessoa poder fazer a sua construção ou reconstrução que seja. É o momento onde ela vai poder repensar as suas questões, onde ela vai poder trazer de volta essas questões, mas sempre voltado para o momento presente. Não adianta simplesmente a pessoa ficar lembrando de situações passadas e não poder fazer uma ligação com o momento presente que ela está vivendo. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu estou lembrando aqui do meu passado, eu me dei conta que eu não fiz um monte de coisa. E hoje, o que você está fazendo? E às vezes a pessoa pode continuar com o mesmo comportamento. Antes ela não fazia, pode ser que agora ela continue fazendo também. E nós temos que lembrar que esse momento que a gente está vivendo aqui agora, exatamente, um dia vai ser passado. Isso tudo que eu estou falando aqui na rádio agora, e você que está me ouvindo aí, um dia isso vai ser um passado.
Então seria interessante que a pessoa pudesse perceber melhor o seu momento presente, podendo até usar o passado como base, não no sentido de ficar num devaneio do passado, mas no sentido de poder utilizar esse passado ao próprio favor, no sentido de ela talvez perceber que, como eu usei esse exemplo, né? Poxa, eu deixei de fazer um monte de coisa na minha vida, eu abdiquei de um monte de coisa, eu não fiz por medo, ou por vergonha, ou por insegurança. E o que isso tem a ver com o momento presente? Será que ainda continua isso? Pode continuar. E aí seria interessante a pessoa poder pensar isso justamente para ela dar uma nova forma, ou tentar compreender esse medo, essa insegurança. Porque esse medo, essa insegurança pode na realidade estar trazendo que a pessoa não acredita nela mesma, ou acha que ela não é capaz o suficiente para dar conta de algumas coisas. Ou ela pode pensar que ela já nasceu assim, não sei. Pode pensar. Então é interessante que a pessoa possa trazer queijo do pado, sendo diferente dessas questões e parando por aí. A pessoa pode trazer, mas sempre buscando o momento presente. Porque não adianta você ir lá atrás, porque você não mudar atrás. Aqui você une condições de mudar, porque na realidade você está aqui, você não está lá. Quando você traz o passado de volta, ou quando eu trago o meu passado de volta, eu trago de volta, eu não estou lá. Eu é que tô lembrando disso, eu é que estou rememorando essas ideias, esses pensamentos. Então eu estou aqui, você está aí. Mesmo que você traga o passado, você está aí no presente trazendo esse passado. E se você está nesse momento presente, é nesse momento que você tem que fazer alguma coisa, não é lá. Então, assim, sempre cada um de nós vai estar sozinho. Mesmo até que esteja ao lado de várias pessoas, ou ao lado de uma companheira, de um companheiro, que seja. Quando eu digo estamos sozinhos, no sentido de que estamos sempre com os nossos pensamentos, as nossas ideias. Esse é o estar sozinho que eu estou me referindo. E isso é tão importante, isso é tão rico, é tão grande para a pessoa, no sentido de que abre a possibilidade dela justamente poder estar refletindo a si mesma. Mas não uma reflexão de somente pensar. É o que eu costumo dizer. Somente ficar pensando não muda nada. Eu acho que é interessante repensar ou refletir também, mas fazer alguma coisa com isso. Não adianta a pessoa ficar pensando, puxa, eu deixei de fazer um monte de coisa na minha vida, poxa, eu estou triste porque eu queria realizar isso e não realizei, eu queria fazer isso e não fiz. Eu estou chegando a uma conclusão de que realmente eu não fiz nada. E hoje? Será que eu continuo fazendo a mesma coisa? Ou seja, nada? Então é algo a se pensar. Então é uma reflexão que leva à ação. É simplesmente a reflexão de eu não fiz nada na vida, eu abri uma coisa, a vida é assim. Ou seja, a pessoa refletiu e chegou a uma conclusão de que é assim. É assim porque ela escolhe que seja assim. Não é assim porque é. Passa pelo crivo de avaliação da pessoa. Ela está escolhendo ser assim porque é para ela. Ela acha que é assim. Mas seria interessante ela poder pensar que ela tem participação nisso, porque ela está aceitando que seja assim. Aí é que está o ponto da história. Por isso que eu sempre costumo dizer que todos os seres humanos, todos nós, somos responsáveis. Indiferente do que aconteça. Seja coisas legais ou desilusões, que seja, mas eu não queria que isso acontecesse. Tudo bem. A contingência, quando acontece, não é por uma questão de eu quero. Simplesmente acontece. Não é meu desejo, mas ela acontece. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho duas saídas. Ou eu encaro e faço alguma coisa, ou eu sento e choro e lamento. São duas escolhas. Cada um aí vai saber o que quer escolher. Lembrando que vai ser responsável por essa escolha. Qual escolha? Da maneira como vai ter que lidar com uma contingência. O que é contingência? Uma indeterminação da vida, ou seja, aquela questão do acaso. Um acidente, um fato importante, uma notícia de vulto muito grandiosa, que de uma certa maneira vai afetar a pessoa de alguma forma.
Afetar. Afetar. Nós somos afetados o tempo inteiro. O ser humano está sempre sendo afetado de alguma forma. Só que muitas vezes ele esquece de afetar o que ele está sendo afetado. Ou seja, ele esquece de participar dessa situação. Ou às vezes ele quer ficar omisso. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele se omitir de si mesmo. Essa é a pior escolha, a meu ver. A pessoa não se validar, não reconhecer que ela é uma presença no mundo e que, sendo essa presença no mundo, ela precisa fazer alguma coisa. Eu sei que às vezes é difícil, mas é necessário e é uma escolha. Então, assim, esse momento então da solidão, volto a falar e volto a ratificar, é um momento que não é um momento de arrastar corrente ou de um grande pesar. Não é um momento extremamente rico, é um momento onde a pessoa pode fazer algo por ela mesma. Só você pode fazer alguma coisa por você, ninguém vai poder fazer. Aquela história, a pessoa me motiva. Isso não existe, ninguém motiva ninguém. As pessoas podem dar estímulos para outras. Quem motiva é a própria pessoa. Tanto que a palavra está dizendo isso. Motivação, motivo para a ação. E quem pode somente fazer isso é a própria pessoa. Então ninguém motiva ninguém. As pessoas podem estimular, apoiar, tudo bem. Agora, a pessoa me motivou a fazer isso? Não, ela não te motivou a fazer isso, ela te estimulou. É você que vai escolher fazer ou não. Porque às vezes as pessoas podem ser estimuladas, como muitas são, só que elas escolhem não fazer. E às vezes, algumas pessoas fazem certas colocações no sentido de que, assim, eu fiz isso por sua causa. Também não é muito válido isso. A pessoa faz porque ela quer fazer. Ela pode ter sido estimulada, ela pode ter sido afetada a ter que fazer aquilo, mas ela vai escolher. Eu vou fazer ou eu não vou fazer. Mas aí talvez venha a dúvida. Se não fizer, eu perdo a fé dessa pessoa. Muito acontece o que eu estou falando aqui agora, tá? Às vezes as pessoas fazem certas coisas por medo de perder o outro. Eu vou fazer porque senão ela vai embora ou ele vai embora. E aí como é que eu fico? Você vai ficar sozinho. É o que vai acontecer. Mas eu não quero perder ele. Então eu vou fazer para não perder. Pois é. Eu até entendo essa questão do afeto e do amor, mas eu acho que antes de poder compreender isso melhor, a pessoa acho que deveria ter uma obrigação de ter isso consigo mesmo, ou seja, de poder se propiciar o próprio amor com ela. Isso não é egoísmo, não. Para você poder ajudar alguém, você tem que estar bem com você mesmo. Como é que você vai ajudar alguém não estando bem? Fica um pouco complicado, né? Então essa questão de eu fiz por sua causa, contanto que a pessoa saiba, dentro dessa colocação, que ela está fazendo por uma escolha própria, tudo bem. Diferente de algumas pessoas que depois cobram isso do outro. Ou seja, a pessoa faz porque foi uma escolha, tudo bem que ela foi influenciada, ela fez a escolha de fazer por conta do outro, pelo amor pelo outro. Só que depois, lá na frente, essa mesma pessoa que virou para você e falou que fez por amor, ela vai e te cobra. Muito comum acontecer isso, né? Aí a pergunta é, será que de fato ela fez por sua causa ou ela fez por causa dela mesma? Vai pensando aí. Né? Pois é. Então, muito cuidado com o que pensa e principalmente com o que faz. Isso que é importante, esse momento do estar sozinho. Justamente para a pessoa poder entender ou compreender, melhor dizendo, as próprias escolhas. Ou seja, eu estou fazendo por uma escolha de fazer por causa do outro, mas eu vou assumir essa responsabilidade. Eu escolhi fazer por causa dele ou por causa dela, mas não no sentido de que eu estou fazendo por causa dele e depois eu vou cobrar. Aí isso é carinho? Isso é amor? Não sei, estou na dúvida. Vou consultar
os universitários. O Daniel tá rindo aqui pra caramba na minha frente. Pois é, mas não tem nenhum universitário aqui. É imaginação. Isso aí não tem problema. Vamos imaginar que tem aqui alguns universitários. Mas assim, não sei a resposta, sinceramente. Aliás, eu não tenho resposta para muitas coisas. Os meus clientes têm muito mais respostas do que eu tenho para dar para eles. E eu fico muito mais feliz em poder reconhecer isso. Afinal de contas, eu estou longe de ter o dom da verdade, da sabedoria de tudo, longe disso. Até porque eu sempre gosto de frisar que psicólogo nunca resolve a vida de ninguém. Se um dia eu conhecer um psicólogo que resolve a vida de alguém, caramba, vai ser um ato, vai ser uma situação assim ímpar na minha vida, porque eu não conheço. E eu estou me incluindo nesse naipe, tá? Eu não estou fora disso, não. Eu sempre digo que a realidade atualiza para dar um empurrãozinho. É a pessoa que vai fazer o movimento acontecer. Porque mesmo se eu der um empurrãozinho e a pessoa não andar, não vai rolar. A coisa não vai fluir. Então é a própria pessoa que dá o movimento. Eu só estou ali para, né, dar aquele peteleco para ver se pega no tranco. E é a pessoa que vai ter que fazer esse movimento. Porque se ela não fizer esse movimento, eu não posso fazer por ela. Senão, na realidade, eu vou estar roubando, ou preenchendo a posição que é dela, de direito. Ou seja, ela é sozinha, ela é solitária, então ela precisa fazer isso por ela. Eu não posso fazer. Não tem como, eu estaria sendo desonesto com a pessoa, eu estaria sendo leviano com essa pessoa. E eu estaria indo de encontro justamente à base que eu trabalho, que é a autonomia da pessoa. Se ela não consegue compreender que é ela que tem que fazer, como é que eu vou fazer para ela? Na realidade, eu vou acabar virando uma muleta para ela e eu estou longe disso. Então, assim, essa solidão que a gente está falando aqui, está conversando aqui, pensando a respeito juntos, é justamente essa solidão que vai fazer, ou pelo menos que abre a possibilidade, se a pessoa assim quiser, dela poder dar uma nova forma. Poder, de fato, entrar em contato aí com esses pensamentos que muitas vezes não são bons. Eu sei, às vezes pode ser não ser mesmo. Mas mesmo assim é poder se ouvir, poder se escutar, né? Poder dar. E mesmo que possam estar não são coisas legais, que ela procure fazer uma coisa de uma maneira diferente. Ela procure criar uma forma a partir desse fato mesmo. Ah, mas são tantas coisas ruins. Ah, tudo bem. Coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Pensamentos, situações, o que seja. A questão é essa. Volto a falar. A questão aí é o que você vai fazer com isso. Não adianta somente você constatar uma coisa e achar que aquela coisa é pronta. Se você acha que aquilo está pronta, é uma escolha sua, direito seu. Quem sou eu para dizer que não, né? Mas se você está entrando em contato com uma situação, eu tô falando, se você está em contato com você mesmo e vendo que de repente não, então faz alguma coisa para mudar. Ah, mas eu não sei nem por onde eu começo. Começa por você. É o único lugar que você pode começar por você. Você não vai poder começar pelo outro, né? Aquela história de sempre perguntar pro outro, e aí, o que eu faço? E aí, que se direito ou para esquerda? E aí, quando a pessoa faz isso, ela tá virando objeto. Porque na realidade ela não quer escolher. Ela quer escolher a escolha do outro. E isso é a pior coisa que a pessoa possa fazer. Porque na realidade ela está abrindo mão de quem? Dela. Ela está deixando de validar quem? Ela. E aí esse validar ou não validar é a tal da bendita da solidão. Volto a falar, a solidão que eu estou falando aqui não é o isolamento, onde a pessoa vai lá para o Himalaia fazer meditação e ficar sozinho. Não é isso. Cada um de nós fica sozinho, mesmo até com muitas pessoas em volta. Quando eu digo sozinho, a gente está consigo, com seus pensamentos. Ninguém pode estar dentro de você, no sentido de pensar, de refletir. Somente a pessoa sabe a maneira como ela escolhe refletir, a maneira como ela vê a vida. E isso, gente, é extremamente rico. E algumas pessoas acham que isso é uma coisa extremamente amedrontadora. Que automaticamente já, quando começa pensamentos, pegar uma amiga minha, eu vou lá na televisão, vou na internet, pegar lá, vou mandar mensagem de WhatsApp, vou mandar não sei o que no Facebook. É muita informação externa. E essas informações externas acabam, dependendo do momento, é claro, não cunhando a sua de se perceber, porque ela começa a preencher com informação que ela não se vê. O mais são as informações que estão dando, não consegue perceber. Porque ela quer preencher que um vazio. Vazio de quê? Incômodo do cônjuge. Eu prefiro colocar uma pessoa do meu lado, menos eu vou mais calma. Ou calmo.
Não me preocupar com quem? Com ela mesma. Eu tenho alguém ao lado. Eu tenho alguém para jogar a minha atenção. E volto a falar. Seria interessante essa pessoa poder ver que abrir ideia para ficar com uma outra pessoa. E se ela mesma está abrindo mão dela para com outra pessoa, como é que você acha que essa outra pessoa vai ficar com você? Olha que coisa interessante. Eu estou abrindo mão de mim porque eu preciso de um outro ao meu lado. Agora, como é que esse outro vai ficar comigo se eu abro mão de mim mesmo? Interessante isso, né? Pois é. É coisa para poder pensar, né? E fazer alguma coisa com esse pensamento, por favor. Tá? Bom, espero que você tenha gostado do programa. Vamos terminando por aqui, porque se deixar eu fico aqui falando a tarde inteira e o Daniel não vai gostar disso, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou deixar o endereço aqui da clínica onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, Centro, Teresópolis, telefone da clínica, 2742-9624, repetindo, 2742-9624. E os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho o meu blog, onde eu coloco alguns textos falando a respeito do meu trabalho junto à psicologia existencial. E o blog é marloscordova.psexistencial.blogspot.com/. Repetindo, marloscordova.psexistencial.blogspot.com/. Meu e-mail, solram@ig.com.br. Repetindo, solram, SOLRAM, @ig.com.br. O meu celular 99635-6855. Repetindo, 99635-6855. Antes de encerrar, gostaria de mandar um grande abraço para uma amiga que eu reencontrei depois de 33 anos. Nossa, já tem tempo isso, hein? Graças a essas maravilhas tecnológicas, depois de 33 anos eu consegui reencontrá-la. O nome dela é Verônica Teixeira. Então, esse programa de hoje vai em homenagem a ela. Depois de reencontrá-la, pelo menos na internet, esse programa eu estou desejando para ela por esse reencontro. Espero que seja posteriormente um reencontro presencial, para que possamos contar as nossas experiências e tudo mais. O Daniel está me passando uma mensagem aqui, eu estou falando, estou olhando para ele. Podemos reencontrar realmente na questão presencial e contar as novidades do que já vivemos e ainda vamos viver aí, né, por um longo tempo, aí, espero eu, né? Então esse programa vai para você, Verônica. Grande abraço e espero em breve estar aí para a gente poder bater um longo papo, tá bom? Então tá, gente. Vou mandar um abraço aqui também para a nossa ouvinte, Nina da Serra. Nina, um grande abraço para você. Obrigado por estar acompanhando o programa. E quando você quiser mandar alguma sugestão de tema, por favor, pode mandar, tá? Aliás, eu estou estendendo isso para outros ouvintes, caso queira algum tema específico. Eu queria que você falasse sobre isso, alcoolismo, drogadição, qualquer tema que você acha que é pertinente, que você de repente gostaria de acompanhar. Então, Nina, se você quiser mandar algum tema, tá? Sinta-se à vontade, mande aqui para a rádio, nós vamos ter um prazer de poder anotar aqui e aí eu faço um programa baseado aí na escolha do ouvinte ou da ouvinte, tá bom? Grande beijo para você, Nina. Então, gente, boa semana para todos, tá? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que eu falei sobre a questão da solidão. E continue aqui com meu amigo Daniel, com a programação da Rádio Geração 2000. E até então, a próxima terça-feira, com o programa A Luz da Psicologia Existencial. Grande abraço e bom final de semana. Tchau. Na Rádio Geração 2000, A Luz da Psicologia Existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Qualidade, variedade e preço